Oiê, boa noite, boa noite. Bom, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, né? Começa hoje uma sequência de lives onde eu vou falar sobre relacionamentos. Boa noite para todo mundo que está entrando, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Esse assunto relacionamentos é um assunto que, na verdade, é a base, se a gente for pensar, né, como seres humanos, é a base da nossa existência. Né? Falar de relacionamentos não é só falar sobre relações afetivo-sexuais. Né? A gente está o tempo inteiro em relação, vivendo em relação com o ambiente, vivendo em relação com os outros, vivendo, inclusive, numa relação com a gente mesmo, que a princípio é uma das que a gente deveria mais olhar e é a que a gente menos olha, via de regra. Então, o convite, né, a partir de hoje, nessas lives, que vão acontecer todos os domingos e quintas-feiras, às 8 horas, o convite é justamente a gente conseguir ampliar o nosso olhar para esse tema relacionamentos. Entendendo que nesse primeiro momento a gente vai usar como corrimão, como guia, um livro que eu já fiz uma série de lives aqui em 2023, que é esse livro aqui, que chama Relacionamentos, que é um livro super pequenininho, da The School of Life, mas ele é incrível. Ele é incrível por quê? Porque ele traz uma forma de questionar a base dos relacionamentos que a gente ainda experiencia, né, que vem de uma construção social patriarcal, monogâmica, e dessa forma traz muitos ingredientes, né, compartilhados nas relações afetivos sexuais, né, da grande maioria das pessoas na nossa sociedade, e que vem adoecendo muitas pessoas emocionalmente, psiquicamente, por conta de bases questionáveis que vieram do movimento romântico e que agora, cada vez mais, a gente vem questionando esses lugares, percebendo que, de fato, se a gente olhar com uma lupa, todas as relações, ou quase todas, podem ser consideradas nocivas nos termos em que elas ocorrem hoje. E é difícil olhar dessa maneira para tudo isso. E esse livro, ele nos ajuda, trazendo pontualmente, de forma prática, o que a gente precisa olhar. Então é importante frisar que quando eu trago esse livro, a gente vai estar falando aqui especificadamente de relações monogâmicas, tá? E depois que a gente terminar esse livro, que vai ser daqui a alguns meses, né? A gente vai entrar em um outro livro para poder ter um contraponto na construção do entendimento de como a gente pode desenvolver relações saudáveis com o outro em qualquer circunstância, não só amorosa, que é esse livro Descolonizando Afetos, da Ginny Nunes, que também é um livro para questionar a forma como a gente vive as nossas relações, a base da forma como a gente vive essas relações, não somente afetivos sexuais, novamente, mas principalmente, tá? Então, vamos lá. Para começar, eu vou trazer para vocês uma frase da Clarice Lispector, que eu amo, né? E que nos dá já uma boa provocação, ela traz uma boa provocação para a gente começar esse assunto sem romantizá-lo. E até para provocar, vir com um cabelo bem romântico. Mas a ideia aqui é justamente a gente desconstruir a nossa visão romântica desse amor que faz com que a gente se torne extremamente infantil em como a gente se relaciona com o outro. Boa noite para todo mundo que está entrando. Tô vendo só os nomezinhos aparecendo aqui. Bom, Clarice Lispector, ela nos diz: há os que se voluntariam para o amor,
pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal, pois é o contrário. Amor é finalmente a pobreza. Entendendo, aí aqui eu abro uma aspas, né? A pobreza, por definição, é a carência do necessário à sobrevivência. Ou seja, quando a gente ama, na verdade, é sobre acessar esse lugar, é sobre começar a ter um esvaziamento de si diante da relação com o outro. É um lugar de deslocamento do que a gente chama de narcisismo. É uma possibilidade de se conectar ao outro, abrindo espaço, saindo do seu próprio centro. Por isso, sim, se a gente pensar a partir desse viés, o amor é um lugar de dor também. E aí, Clarice, gente, ela é maravilhosa, vou ter que trazer muita Clarice para a gente falar de amor. Ela me traz um outro trecho em um livro dela. Estou sofrendo de amor feliz. Só aparentemente é que isso é contraditório. Quando se sente amor, tem-se uma funda ansiedade. É como se eu risse e chorasse ao mesmo tempo, sem falar no medo que essa felicidade não dure. É essa ambivalência também do amor. Então, quando a gente diz eu te amo, como se fosse algo eterno, a gente sabe que não. A gente sabe que o amor é temporário. A gente sabe que o amor é impermanente. Eu sou capaz de amar alguém nesse instante e no próximo sentir raiva e até mesmo ódio. E quando a gente tira esse lugar romântico do amor, a gente começa a acessar essa verdade e isso pode diminuir o nosso sofrimento diante da impermanência, inconstância do amor. E é isso que Clarice nos traz. Então, comecei aqui trazendo, né, um pouco dessas provocações de Clarice Lispector, para a gente começar primeiro do amor, para depois a gente entrar nesse livro que traz, né, uma leitura sobre os relacionamentos numa era pós-romântica, onde a gente vai questionar a forma como a gente vive tudo isso. E para a gente começar também, além de falar de amor, precisamos falar da construção das nossas referências de amor. Eu sempre digo, né, quando eu faço os atendimentos na clínica, que o primeiro lugar que a gente precisa olhar é para esse protótipo do amor, que vem de onde? Vem do primeiro ambiente onde a gente nasceu, das primeiras relações amorosas que nós tivemos. As primeiras referências de como casais viviam as suas relações, de como irmãos viviam as suas relações, de como circulavam sentimentos, emoções nesse ambiente familiar, nesse lugar de narrativa, de possessividade, de ciúmes, de traições. É a primeira visita que a gente precisa fazer quando a gente quer conseguir ter o mínimo de clareza sobre como a gente se relaciona com o outro. E mais uma vez, apesar do foco aqui ser as relações, sim, amorosas, nesse sentido afetivo-sexual, tudo que eu disser aqui se estende para todas as nossas relações. E esse é um outro equívoco que a gente cai quando a gente coloca no centro da nossa vida essas relações afetivo-sexuais como centrais. Porque a gente deixa de perceber que a forma como a gente se relaciona nessas relações não se difere tanto assim da forma como a gente se relaciona no trabalho, com a família,
com os amigos, com as amigas. E aqui também eu vou fazer um convite para vocês a cada encontro da gente expandir esse olhar para essa rede de afetos. E isso a gente vai abordar mais a fundo quando a gente entrar no próximo livro, que é justamente o livro que se chama Descolonizando Afetos. Certo? Então, dada essa breve introdução e tudo isso que eu estou trazendo para vocês agora, a gente vai aprofundar conforme o livro for trazendo, né, fermento para a gente. Eu vou trazer e abrir um pouco mais, né, um pouco do que eu falei. E todas as perguntas que vocês quiserem fazer, vai colocando aqui, né? Eu vou ler o livro, mas ao mesmo tempo, né, eu vou ler alguns trechos e fazer comentários. Mas para mim é importante também ver como que está chegando para vocês, né, insights que vocês tenham, dúvidas que vocês tenham. Quem estiver vendo a gravação, coloque nos comentários, porque é um assunto que não existe uma verdade absoluta. Os relacionamentos, eles são construções sociais que mudam conforme a cultura muda. Então, o que a gente está vivendo hoje, né, que segundo Bauman, fala dos amores líquidos, dos tempos líquidos, é um melting, né? É um movimento onde muita coisa está se fundindo e com isso nos confundindo. Então é um momento de construção de algo novo, algo que virá, algo que está acontecendo que é diferente do que era. E é por isso que as relações estão em crise, porque muitas pessoas continuam agarradas às ideias, ideais, crenças e padrões de como as coisas funcionavam. Só que tudo isso está derretendo. E as relações que podem ser saudáveis são as relações de seres conscientes, que assumem que sim, as coisas estão mudando. E de que forma eu consigo construir algo bom, uma relação saudável, a partir dessas mudanças. A partir de homens que não seguem mais tanto o script social que foi dado para os homens, a partir de mulheres que também não seguem mais o script social que foi dado para elas como mulheres, a partir de lugares de pessoas que se dizem não binárias, a partir de relações que estão além dessa entidade casal. Tudo isso está sendo desconstruído nesse momento. Muitas outras possibilidades e oportunidades de construção de relacionamentos existem. E sim, ainda existe a possibilidade de conseguir pegar um modelo antiquado e pelo menos trazer para ele um pouco de um viés saudável, que talvez ainda replique um pouco de padrões opressores, mas ainda assim possa ser melhor do que era antes. Mas a gente só consegue construir essas novas formas de se relacionar, de amar, quando a gente aceita que tudo está mudando o tempo inteiro, inclusive nós mesmos. E agora sim, vamos entrar no livro. Eu vou ler aqui, né, como a primeira live sobre esse assunto, sobre esse livro, eu vou ler os títulos dos capítulos, para a gente ter uma ideia do que a gente vai percorrer nessa jornada, tá? Então, primeiro começa no pós-romantismo, né, onde o autor traz aqui um pouco dessa consciência, né, o que significa esse pós-romantismo, o que está sendo questionado nesse momento, né, na nossa sociedade em relação a esses relacionamentos. Escolha do objeto, né? O objeto, no caso na psicanálise, a gente chama o outro de objeto, tá? É uma nomenclatura, né? E que de certa forma é a verdade, né? A gente não gosta muito de falar isso, mas a escolha do outro na nossa vida, ela é baseada em utilidade, né? A gente tem muita dificuldade de assumir isso, né? Que existe um lugar de utilidade nas relações. Eu só estou com o outro enquanto ele é útil para mim, de alguma maneira. O próprio Freud, dentro da psicanálise,
ele traz essa ideia, né? Ele coloca que o amor é uma forma de satisfazer as nossas necessidades de prazer, tem uma outra coisa que ele fala assim, de segurança ou identificação. Então, o outro, eu só escolho um outro se ele pode, em algum nível, me satisfazer nas minhas necessidades. E é importante a gente ser honesto em relação a isso. Mas isso a gente vai aprofundar também, porque o livro vai trazer essa provocação. Que é justamente sair do romantismo, de amor incondicional, amor da minha vida, blá, 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 faço tudo por você, né? Eu amo mesmo sem saber por quê. Você não sabe, mas seu inconsciente está ali fazendo uma escolha de um objeto para suprir desejos inconscientes. E que isso a gente vai, quando decide fazer um trabalho de tomada de consciência, a gente vai percebendo que não foi pelos motivos que a gente achou que tinham sido, que a gente escolheu estar com aquela ou aquela pessoa. Certo? Freud explica. Nem sempre, mas a maioria das vezes ele explica. Transferência, os problemas da intimidade, os pontos fracos dos pontos fortes, o parceiro como criança, amar e ser amado, a dignidade de lavar roupa, eu adoro esse capítulo, ensinar e aprender, pessimismo, culpa e amor, boas maneiras e segredos, explicando a própria loucura, conversas artificiais, paixonites, a não liberação sexual, o legalista e o libertino, celibato e rompimentos, clássico versus romântico, histórias de amor melhores. Comecemos aqui. Qual é o livro? O livro é esse daqui, Rafa. Relacionamentos da School of Life. Na Amazon vocês encontram. E ele é muito rápido de ler e muito fácil. Por isso que eu gosto desse livro. Por isso que eu já fiz uma série de lives em 2023 e decidi fazer agora de novo. Porque ele nos dá a possibilidade de ter uma comunicação numa linguagem informal, sem ser muito técnica, psicanalítica, né? Um lugar realmente para ser popular, para que todo mundo aqui possa ter um entendimento de algo que é tão fundamental, né? E que muita gente por aí fala bonito, complicando tudo e não explica nada. E não ajuda ninguém a sair do buraco. A verdade é essa. Esse livro ajuda bastante. Ele traz uma clareza muito grande. Lógico, para quem está preparado para escutar, para ler e, de fato, se perceber em alguns lugares. Vai depender do nível de consciência de cada um. Por isso que eu decidi ler de novo, porque em 2023 eu tinha um nível de consciência e hoje eu tenho outro. Estou em um momento de sérios questionamentos com relação a relacionamentos, vida, etc. Que bom! Eu falo que quando a gente começa a questionar, é porque a gente está acordando. De nada, amado. É quando, quando a gente está acordando. Quando a gente está acordando, a gente começa a questionar. A pessoa que não questiona é uma pessoa que está alienada. A pessoa que diz que tem certeza de tudo, eu tenho certeza que isso, ela está alienada. Ela está anestesiada, ela não entendeu nada do rolê. O que nos move são as dúvidas. Então, para quem está aqui e se diz repleto de dúvidas, confuso, é isso aí. Esse é o caminho. É o caminho de questionar. Eu só estou aqui nessa live por isso. Porque eu ainda questiono tudo o que as pessoas dizem sobre relacionamentos. Eu ainda questiono questões dentro das minhas relações. Eu ajudo meus pacientes a questionarem a postura deles nas relações deles, a questionarem, inclusive, né, quando eles são muito autocríticos e autoexigentes, porque eles querem cumprir papéis determinados socialmente, eles querem chegar em padrões ditos possíveis socialmente, e que isso adoece a gente. Quando a pessoa não questiona o que o senso comum diz,
e vai tentando fazer acontecer algo que na prática, quem for honesto sabe, é impossível. Dói, mas vai curar. A cura já está acontecendo. A cura não é um processo de começo, meio e fim no campo emocional, psíquico. Nós todos viemos para esse planeta para sermos curados. E ela vai do dia que a gente é concebido até o último suspiro. A cura de todas as dores emocionais, ela é contínua. E ela acontece todos os dias, ela está acontecendo aqui agora. A gente nunca está num lugar por acaso. Quem chegou aqui nessa live, ou quem estiver assistindo essa live, está buscando cura, está buscando consciência. E por isso se conectou comigo. Porque eu sou essa pessoa inquieta, que acredita que essa cura não termina. Mas eu sempre foco na expansão. Eu sempre foco nesse desejo de saber mais. E como que eu consigo me mover nesse caminho se eu não duvidar? Como que eu consigo me mover nesse caminho se eu achar que eu já estou curada? As pessoas que acham que já estão curadas, elas estagnam. E aí fica igual água parada. Enche de bicho. Então não parem. A cura continua. É para isso que a gente está aqui. E vamos junto. Porque junto é muito mais divertido. E a gente tem que levantar. Foi um respiro de conhecer. Obrigada, que lindo. Gente, é muito bom isso. De verdade. É muito bom ter pessoas despertas por aqui. Enche o coração. Bom, então vamos lá. Vamos nos curar. Vamos curar as nossas relações. Chega desse adoecimento. Chega dessa pobreza, sabe? No sentido de sermos tão mesquinhos nas nossas relações. E por que a gente é mesquinho? Porque a gente tem uma cultura que está gritando cada vez mais pelo individualismo, levando as pessoas à solidão. E não a solidão que é uma escolha. Ah, como é bom ficar sozinha. Eu adoro também. Mas é uma solidão realmente daquela que resseca, que deixa a gente triste, áspero, amargo, seco. Tudo menos uma fonte de nutrição que somos. Quando a nossa alma expande, quando a gente transborda. Lembrei agora falando isso, e vai se acostumando nas minhas lives, é isso, tá? Tínhamos um plano e você mudou de ideia. Vem os insights, eu vou trazendo e a gente de vez em quando volta, né, para o livro. Meus trabalhos com livros, principalmente, né, o campo abre assim que é uma loucura. Adoro. E a participação de vocês, então, é algo muito rico. Tem uma filósofa que é psicanalista também e poetisa, que é a Viviane Mosé. Eu amo, amo. Ela é maravilhosa. E ela traz uma visão que eu acho linda, que ela fala que assim a grande maioria dos teóricos, e a gente inclui Freud nisso, né, a psicanálise, fala que todo ser humano, né, a gente sofre de uma falta, que é isso que nos move, a falta nos move, né, assim, a falta é esse lugar do desamparo, que faz com que a gente busque essa mãe, esse grande outro, né, essa pessoa que vai nos dar aquela posição central na vida dela, como foi um dia, quando a gente nasceu, enfim. Um dia eu falo mais sobre isso para vocês. E ela fala que é o oposto, que na visão dela a gente sofre de excesso. Cara, o dia que eu ouvi ela falando isso, fez assim na minha cabeça, pá! Que fez tanto sentido, depois de tudo que eu já vivi até hoje, uns 46 anos de idade, que na verdade o problema do ser humano é o excesso, não é a falta. A gente tem excesso de amor, a gente tem excesso de desejos, mas a gente reprime tudo isso. E é isso que nos adoece. É não sermos generosos com o outro, com a gente. É isso que nos adoece.
O desejo de compartilhar deveria ser o que nos move e não o nosso buraco, a nossa falta. E se hoje eu estou aqui fazendo essa live e decidi fazer 2 por semana à noite, é justamente porque eu tenho muito amor para dar, eu tenho muita informação, muito conhecimento, muita experiência que eu somei ao longo de todos esses anos. E que eu preciso compartilhar para que isso não apodreça dentro de mim. Então, o que me move é o meu excesso, não é a minha falta. É o meu excesso de desejo, é o meu excesso de vontade de realizar, é o meu excesso de vontade de me conectar. Sim, tenho muito e adoeço. Vamos entregar, nos conectar, compartilhar. E é por isso também que cada vez mais eu acredito no poder dos grupos, dos coletivos. É por isso que eu venho trabalhando com grupos de mulheres, porque é uma potência que nasce. Quem experimenta sabe. É isso, agora a gente vai pro livro. Eu nem sei que horas são, né? Já foi quase meia hora de lá. Agora sim, vou começar aqui no primeiro capítulo, que é o pós-romantismo. Então eu vou lendo aqui alguns trechinhos, comentando, e vocês vão colocando o que vocês sentirem, tá? Tanto o que vocês, né, querem compartilhar, o que vocês querem perguntar, vai colocando e eu vou olhando, né, pro livro para vocês, tá bom? Apaixonar-se parece ser um processo tão pessoal e espontâneo que talvez soe estranho, e até um tanto ofensivo sugerir que alguma outra coisa, podemos chamá-la de sociedade ou cultura, possa desempenhar um papel oculto e importante nos momentos mais íntimos dos nossos relacionamentos. Mas a história da humanidade nos mostra tantas abordagens do amor, tantas suposições de como os casais devem se unir e tantas formas de interpretar os sentimentos que talvez devêssemos aceitar, com certa elegância, que na prática o modo como administramos os nossos relacionamentos se deve muito ao que acontece fora do quarto. Então, a forma como a gente se relaciona com o outro é determinada muito pela sociedade, pela cultura, por tudo aquilo que nos disseram e nos mostraram que era o caminho. E a gente achando que está fazendo do nosso jeito, mas a gente, na verdade, está o tempo inteiro num ciclo interminável e muitas vezes doentio e adoecedor de padrões. E é isso que vem a ser questionado aqui. Essa construção social, cultural, que a gente não se coloca como algo a ser duvidado, algo a ser modificado, é algo dado. E dessa forma a gente assume como algo a ser feito. Seguindo o senso comum, seguindo sempre uma ordem de conseguir fazer aquilo que os outros esperam que a gente faça, sem questionar qual é o meu desejo, o que eu quero fazer, o que eu desejo. Nossos amores se desenrolam contra um pano de fundo cultural que cria uma forte ideia do que é normal no amor. Ele sutilmente dita a que devemos dar ênfase emocional, nos ensina o que valorizar, como abordar conflitos, com o que nos excitar, quando tolerar e o que tem legitimidade para nos irritar. O amor tem uma história e somos arrastados por sua correnteza, às vezes sem ter como nos defender. Então, aqui é esse recorte explicando o quanto a forma como a gente se relaciona é fundamentada por algo dado socialmente e culturalmente. E que a gente só vai repetindo, mesmo que em algum nível a gente observe que aquilo não está funcionando.
mas a gente vai no automático. Até porque a gente vive numa sociedade que, propositalmente, tem um sistema que faz com que a gente não tenha nem tempo para questionar a forma como a gente vive essas relações. E a gente vai se anestesiando e vai, como diziam antigamente, mas que muitos casais ainda fazem, empurrando com a barriga. O que é uma fala bem triste, diga-se de passagem, e que muitas vezes muitas pessoas falam isso tranquilamente. Ou seja, é o padrão. Entrar numa relação, sustentar essa relação, se arrastar até o fim nessa relação, porque é assim que as coisas são. Melhor ter alguém do que morrer sozinho. É isso que eu sempre ouvi, mas que hoje eu não acredito mais. Porque hoje eu tenho muitas pessoas. Hoje eu tenho muitos amores. E isso muda tudo. Quando a gente expande essa ideia do que são relações amorosas. E que aos pouquinhos aqui a gente vai trazendo também um pouco mais de aprofundamento nessa forma de enxergar as relações. Para que a gente não fique preso na ideia de que uma única pessoa no universo vai te entregar tudo aquilo que você acha que precisa. E da forma que você acha que precisa. Quando você nem acessou de fato se aquele é o seu desejo, se é ali que você quer estar. Nenhum relacionamento segue à risca o modelo romântico, mas ainda assim os seus contornos gerais costumam estar presentes e podem ser resumidos da seguinte maneira. O romantismo, ele coloca uma profunda esperança no casamento. O romantismo pegou o casamento, visto até então como uma união prática e emocionalmente comedida, e o fundiu com uma história apaixonada de amor, para criar uma proposta singular. O casamento apaixonado e vitalício. Bom, deixa eu ler aqui. Depois eu volto para falar um pouquinho desse trecho. Às vezes focamos somente no amor romântico e isso gera muitos danos em casos nos quais não encontramos o outro alguém. Exatamente. Entende? E isso é uma construção sociocultural. Esse lugar do amor romântico como o centro das nossas vidas. Fazendo com que a gente perca toda a estrutura adjacente. No entanto que muitas vezes, né, as pessoas casam, é muito comum, e deixam de sair com os amigos, né, ficam ali naquele núcleo familiar. E toda vez que esse núcleo passa por algum risco de não existir, vem um desespero avassalador. Porque você se questiona, mas se eu não tiver mais essa pessoa, eu estou sozinha, desamparada, abandonada. Por quê? Porque é a forma de construção dessa entidade, desse núcleo, desse processo de casamento na nossa sociedade. É como se fosse um lugar, ao invés de ser um lugar onde você expande um jardim, você concentra num vaso. Não sei quem aqui faz jardinagem, mas eu adoro dar esses exemplos, porque eu amo jardim, amo cuidar das minhas plantinhas. É a mesma coisa de você imaginar, eu lembro uma época que eu fiz coleção de bonsai, que um vizinho, né, um senhor, ele começou a doar pra gente, né, assim, na época, algumas bonsais. E aí eu comecei a cuidar daquelas bonsais. É um monte, assim, e elas são caríssimas, né, então foi um presente, assim, nossa, tem que manter essas bonsais incríveis porque elas são muito caras, preciosas. E eu, toda vez que eu tinha que podá-las, aquilo me atravessava. E eu estava em crise na minha relação na época, né? No casamento que eu vivi. E eu ficava, toda vez que eu ia podar aqueles bonsais, eu ficava incomodada. Até um dia que me deu 5 minutos, fiz um monte de buraco no quintal, né? Tinha uma área grande de plantio que eu gostava. Fiz um monte de buraco, botei os bonsais tudo no buraco. Falei, vai, cresce, vira árvore, expande. É mais ou menos isso. E foi muito simbólico, né? Eu lembrei disso agora,
porque isso foi uma das coisas que eu levei para minha análise na época. Que, na verdade, o que eu estava fazendo com aquela bonsai, com aqueles bonsais, era o que eu queria fazer comigo, com a minha vida. Eu estava num vaso. Eu estava me sentindo oprimida. A minha alma gritando por muitas coisas que eu não estava encontrando ali. E eu não estava encontrando o caminho. Por quê? Porque eu estava naquele lugar de contenção, de restrição. E eu não era uma bonsai. Então é muito importante a gente conseguir fazer essas analogias. Esse é o meu sentimento atual. Então, por favor, se você se identificou, é porque você também não é uma bonsai. É um bonsai, uma bonsai, eu não sei, gente, qual que é o artigo, né? Mas é muito importante a gente ter esse tipo de analogia para a gente expandir essa consciência. Peraí, eu quero um jardim, eu quero expandir, eu quero... Não que não dê para fazer isso numa relação, né, com o outro. É possível. Mas será que cada um que está aqui ouvindo está conseguindo fazer isso? Ou está seguindo esse padrão que é justamente esse lugar de contenção dos desejos? Porque o casamento, da forma como é arquitetado, como é construído, como é idealizado como um instrumento social, é um lugar de contenção e controle. É possível que casais possam fazer isso ser diferente? Acredito que sim. Eu acredito que sim, e eu vejo casais fazendo isso. Mas será que cada um que está aqui escutando consegue se enxergar nesse caminho, dessa possibilidade de expansão dessa relação? Renunciando a alguns eixos desse casamento, que é o lugar de posse, controle, distribuição de atribuições e funções segundo gêneros, muitas vezes. Então, as perguntas, como eu trouxe lá no começo, sejam honestos, honestas. Tragam essas perguntas sobre os próprios desejos, sobre as próprias inquietações. E escuta esse corpo, porque o corpo, ele sabe. Aqui, ó, é onde roda o nosso programa padrão. Por isso que não adianta uma pessoa que não está em análise ou numa boa terapia achar que vai conseguir chegar em novas possibilidades só pensando. Não vai. Porque você vai estar aqui rodando no labirinto de crenças e padrões que já fazem parte do seu programa padrão, das suas referências, de toda essa construção sociocultural, familiar. Tem que expandir. E para expandir, a gente começa perguntando, mas também nesse lugar da dialética, né? De uma conversa aberta, onde você possa se questionar, se escutar, elaborar e entrando em contato com seus desejos que estão no inconsciente. Então não adianta só pensar, tá? Deixa eu ler aqui. Sempre vivi em uma igreja que controlava os membros como bonsais, e os que não se permitiam eram tratados como demônios. Eu tinha muito medo de sair de lá, mas consegui e não aceito mais controle. Que linda! Que corajosa! Porque não é fácil sair desses lugares, principalmente onde tem esses dogmas muito fortes, né? É um lugar que pode sim, muitas vezes, trazer cura, conforto, e eu entendo, né? Estou sendo bem honesta aqui com vocês, né? Assim, esse lugar das religiões, ela também tem um papel social, quando a gente pensa numa sociedade que tem tanta desigualdade, que muitas pessoas não têm nem condições de buscar uma ajuda terapêutica de fato, né? Que faça as pessoas entrarem em contato com seus próprios desejos, anseios, medos, mas ao mesmo tempo é um lugar que muitas vezes nos fragiliza ainda mais, né? Fazendo com que a gente precise daquele antídoto, que na verdade se torna veneno pela dose de controle. Infelizmente, a grande maioria dessas instituições operam a partir desse lugar de gerar nos seus seguidores o lugar da dependência emocional, no mínimo emocional.
E que bom que você conseguiu sair. Porque eu sigo, né, eu acompanho muitas histórias de pessoas que estão nessas instituições, que já têm consciência do quanto estão sendo controladas e cerceadas, mas que não conseguem sair. Justamente por conta desses padrões, dessas crenças que ficam gritando nesse lugar de demonizar mesmo. Então, que lindo que você conseguiu, que você sirva de exemplo e inspiração para muitas pessoas. Porque muita gente precisa de pessoas como você para conseguir fazer essa travessia. Lembra disso, né? Que você se torna, a partir do momento que você rompe com esse vaso do bonsai, você se torna essa que espalha, essa que chega no outro, que alcança o outro e que modifica a vida do outro. Eu falo que todo privilégio nos torna devedor, no sentido de termos responsabilidade de quebrar os vasos alheios ou ajudar os outros que querem quebrar os seus vasos a quebrarem também. Mas que lindo, muito bom te ler. Dá esperança no mundo. Bom, deixa eu ver a hora. Então aqui, o que eu trouxe para vocês? Tá, sobre o casamento, né? Que a gente estava falando que o romantismo coloca uma profunda esperança no casamento, né? E aqui é justamente a confusão, né, que foi criada, porque o casamento, a princípio, eu não sei se todos aqui sabem, né? Vou falar bem brevemente, mas quando nasceu o casamento era uma coisa muito prática. O casamento não tinha nada a ver com amor e nem com sexo, né? Era algo da ordem contratual, né, de expansão de propriedade, né, de controle de sucessão de patrimônio. Era algo muito prático, né, o casamento antigamente, quando ele foi criado, né, como um instrumento. E aí depois eles decidiram botar no meio esse lugar desse amor, dessa paixão, né, avassaladora, né, irracional. E aí começou a vir um monte de outras construções do que tinha que ter nesse casamento para ser um bom casamento. Mas o fato é que deu ruim de novo, né? Porque daí foi para um descontrole total nesse campo do emocional, né? Deixou de ter algum tipo de racionalidade na escolha dessa parceria e foi para um lugar completamente pulsional, gerando muitos problemas, enfim, né? Então, foi tendo uma mudança também, né, nesse formato do casamento. Na realidade, continua não tendo a ver com... Pois é, Lu. Vamos chegar nessa parte. Exatamente, né? Eles fizeram essa construção para que tivesse, mas a verdade é que a gente sabe que deu ruim, é isso que eu tô falando, entendeu? Deu ruim, né? Porque são coisas de lugares diferentes e ao mesmo tempo eles estão fazendo de tudo para que caiba numa estrutura que, na verdade, é uma estrutura que sempre vai continuar sendo, em algum nível, opressora dos desejos. Porque o fato é que, a partir do momento que colocam esse lugar, né, dos desejos ali no casamento, é um lugar de controle social em relação ao desejo do outro. Principalmente quando a gente pensa, né, no casamento realmente ali de base monogâmico. Então, tudo isso vai ser questionado aqui nessa obra. Prepare-se! São muitas provocações que virão. Mas bem pontuado, Lu, bem pontuado. Bom, aí aqui, ao mesmo tempo, né, que aí ela coloca aqui no próximo ponto, ao mesmo tempo, o romantismo uniu amor e sexo. Antes, todos tinham em mente que podiam ter relações sem amor e que era possível amar uma pessoa sem ter relações. O romantismo elevou, né, o sexo à posição de suprema expressão do amor. Falharam brutalmente. O sexo frequente, mutuamente satisfatório, passou a ser o carro-chefe da saúde de qualquer relacionamento. Talvez, essa frase eu adoro, talvez, sem querer, o romantismo transformou o sexo infrequente
e o adultério em verdadeiras catástrofes. Pois é. Por quê? Porque é isso que a gente vê, né? Nessas relações, nesses casamentos construídos nessa base, né, romântica, o que a gente mais vê de reclamação, as duas principais reclamações, e isso sempre e ainda hoje, é a vida sexual precária e esse lugar que eu esqueci, cadê? E traição frequente. É básico na grande maioria dos casamentos depois de alguns anos, alguns depois de alguns meses. Essa narrativa é muito comum. Então, quando as pessoas chegam para mim no consultório com essas reclamações, aí você já tem um checklist ali do caminho que você vai percorrer, porque é a mesma construção. E muitas vezes, apesar da singularidade, da subjetividade de cada um, a origem, a raiz, ela não está só no âmbito familiar, que é onde a gente iria dentro da clínica, né? Nessa construção desse inconsciente a partir do ambiente, da infância, da adolescência. Muitas vezes, o começo dessa conversa que eu trago no consultório é social, é cultural. É compreender que é algo compartilhado socialmente, essa dor dessa vida sexual pobre e dos adultérios. Pode ser diferente? Pode. E aí a gente vai aqui também ao longo desse livro percorrer algumas ideias, algumas possibilidades para que a gente entenda como lidar com isso e como olhar para isso de uma forma mais honesta e adulta, questionando a base da construção social. Sexo para muitos é um problema. Existe a ideia de pecado, ser sujo. Exatamente. Eu tinha uma paciente que eu nunca esqueço, né? Você colocou isso agora, na hora me veio ela. Então eu sou assim, tá, gente? Vem a hora que você... Por isso que eu amo as trocas aqui. Na hora que eu leio, já vem uma imagem na minha cabeça, né? E é ela que... Ela veio porque eu preciso trazer aqui. Né? Minhas sessões de análise também são assim. É uma paciente que quando ela era uma paciente muito fogosa, né? Assim, ela tinha muito desejo. Só que quando ela ia me contar alguma coisa, que eu pedia para ela me contar algo, porque as questões dela envolviam muito essa parte, né, sexual, que vinha de abusos muito sérios, assim, violências muito sérias nesse campo quando ela era criança, adolescente, enfim. Então, toda vez, né, o trabalho dela, muito a gente tinha que se aprofundar mesmo, né, nessas questões e como que eram os desejos, as fantasias, como tinha sido ali a questão, enfim. E aí, quando eu pedia para ela descrever alguma coisa, né, nesse campo sexual, ela fazia igual uma criança. Ela tinha já uns 40 anos. Ela fazia assim, ela, ai, Mayra, não me pergunta isso, e fazia assim. E eu olhava assim, aí às vezes eu falava assim, não, aconteceu isso, né? Eu não vou falar muito aqui aberto, né? Porque senão é derrubado, né? Isso aqui. Então eu falo assim, aconteceu isso, né? Ele tal, não sei o que dela. Ai, que nojo, imagina, não, credo. E ela fazia assim. E eu olhava assim, eu brincava com ela, eu falei você gosta. De vez em quando eu brincava, justamente na brincadeira ela ia se soltando, né? Tinha um lugar ali infantil, mas que quando eu brincava, parece que ela entrava num jogo ali comigo de brincadeira e ela começava a contar. Mas eu precisava levar para esse lugar de brincadeira e tudo mais. Mas ela tinha esse lugar, né? Do pecado, de ser sujo. E ela falou assim. Eu falei, mas você não gosta? Ela falou assim, eu gosto, mas eu tenho nojo, eu acho nojento. Eu olhava aquilo e ela vem de uma criação muito nesse lugar, também religioso, né? Então, assim, é isso, né? Isso atravessa a vida dos casais, né? E aí tem toda a construção social da mulher, né? E muitas que nunca tiveram prazer, inclusive, né? A gente tem muitas coisas para serem faladas nesse campo, né? Então, assim, tudo isso impacta.
né? E aí falar, é porque a mulher não faz, que o homem vai buscar. Não, gente. Eu falo que assim, sempre existiu uma permissão social para os homens num casal heteronormativo buscar, né, outras pessoas fora da relação. Não era por responsabilidade, porque a mulher não fazia, porque a mulher não entregava, porque a mulher... Mas sempre também essa narrativa da culpa da mulher, né? Então, é uma coisa tão antiquada, se a gente parar para pensar, mas que ainda hoje são narrativas que aparecem em vários casos, com vários casais. É muita coisa, gente. Eu adoro falar sobre isso. E a gente está só começando. Tem muita coisa ainda aqui. O romantismo propõe que o verdadeiro amor deve significar o fim de toda a solidão. Tem de novo, né? Ai, gente. Ele traz a promessa de que o parceiro certo, ele vai compreender a gente por completo. A gente não vai precisar nem falar, que ele vai saber. Nossa, só de olhar eu já sei o que você pensa, eu já sei o que você sente, eu já sei o que você quer. E qual que é o problema que surge a partir dessa premissa, né? De que o verdadeiro amor acaba com toda a solidão, de que o outro me compreende como ninguém, de que o outro sabe exatamente o que eu quero, o que eu espero, o que eu desejo. Falta de diálogo. Sempre partir da ideia de que é óbvio o que o outro sente, o que o outro pensa, o que o outro quer. Muitos casais que eu atendo vem essa narrativa, né? Não, mas eu não tenho que falar isso para ele. Ele sabe que eu sou assim. Ele sabe que isso é importante para mim. E aí eu brinco, né? Não, cara pálida, não sabe. Você precisa comunicar. Ninguém é obrigado a saber. Transferimos tudo para o outro. Exatamente. Por quê? Porque a ideia do amor romântico, que tem um dos pontos aqui que ele vai falar isso, né? Que coloca como se o outro fosse esse lugar que vai me dar tudo. E aí a gente vai para um lugar, né, que é a base ali da psicanálise, né, do entendimento do que a gente busca como indivíduo, que é alguém que substitua, entre aspas, a figura materna, que era aquela que sabia exatamente o que a gente queria. Que a gente não precisava falar, o bebezinho, né? A gente bebezinho lá, não precisava falar. A nossa mãe, teoricamente, sabia quando a gente tinha fome, sabia quando a gente estava com sede, sabia quando precisava trocar fralda, sabia quando... Então, dentro da psicanálise, por exemplo, existe, né, essa ideia de que é isso que a gente busca no outro. A gente busca, que na psicanálise a gente chama de o grande outro, né? A gente busca essa pessoa que vai conseguir adivinhar magicamente tudo aquilo que a gente quer, sem que a gente precise dizer. E que vai dar tudo o que a gente precisa. Porque esse, né? Essa é a função materna. Aquela que nos nutre, aquela que nos acolhe, aquela que dá tudo o que o bebê precisa. E segundo a teoria psicanalítica, é isso que a gente busca no outro. Só que o outro não é mamãe. Nem papai. Né? Nem Deus. E nós somos adultos. E curiosamente, nem nós sabemos o que desejamos. Bingo! Exatamente. Né? Então, como que eu posso esperar que o outro saiba o que eu quero, se nem eu sei? E aí vem um monte de problema de comunicação. Simplesmente por isso. Né? O romantismo acredita que a escolha de um parceiro deve ser guiada pelo sentimento, não por considerações práticas. E aí é outra falha. Então, assim, a princípio a gente tinha lá no casamento um lugar bem racional, né? Uma escolha bem racional, bem, né, assim, sistemática, enfim. E aí depois veio para essa ideia, né, do romantismo, que não tem que ter motivo, não tem que ter razão, né? O casamento ele tem que ser pulsional. E aí deu ruim de novo. Né? Então, assim, deu ruim no sentido de continua trazendo questões,
continua trazendo conflitos, só mudaram quais as questões e os conflitos. Mas por quê? Porque a base continua sendo a mesma. Cerceamento de desejo. Enquanto a gente estiver numa relação onde a base é a necessidade que eu tenho de controlar o desejo do outro e de, em certa parte, também ter o meu desejo controlado, talvez isso nunca configure uma relação saudável. Se eu não conseguir criar uma dinâmica nessa relação que possibilite a expansão das possibilidades de realização dos meus desejos e a diminuição da sistemática de controle dos desejos de um sobre o outro. Mas é preciso ser adulto para conseguir fazer isso. Quantos de nós estamos vivendo relações, de fato, adultas, no sentido de maduras, conscientes? E aí aqui ele coloca, né? Durante a maior parte da história, as pessoas tiveram relacionamentos e se casaram por razões lógicas, pragmáticas, tararã. E esses casamentos sensatos causaram solidão, infidelidade e dureza no coração. Ah, isso dói. Será que sou adulta? Será? Fica a pergunta. Leva pro sono. Esse lugar de ser ou não adulta, depois eu falo. Mas tem uma forma legal da gente pensar sobre isso e se questionar sobre isso. Cada tapa, sou carinhosa, vai, você sabe. E esses casamentos sensatos causaram solidão, infidelidade e dureza no coração. Para o romantismo, o casamento racional não tinha nada de razoável. Por isso, o que o substitui, o casamento por sentimento, foi praticamente poupado da necessidade de se explicar. Pois é. O que importa é que duas pessoas o desejam loucamente. São atraídas uma pela outra por um instinto avassalador e sabem no fundo do coração que estão certas. A era moderna se cansou das razões, essas catalisadoras do sofrimento. O prestígio do instinto é o legado de uma reação coletiva e traumatizada aos muitos e muitos séculos de razão insensata. Tu é linda, mas muito durona. Sou nada, vai. Sou tão bonitinha, tão leve. Gente, mas agora, sério aqui. Né? Deixa eu ver a hora, que eu não posso perder a hora aqui. Né? Vou estender, acho que são mais 15 minutinhos. Né? Até as 9h15. Essa frase é muito boa. Prestígio do instinto é o legado de uma reação coletiva e traumatizada aos muitos e muitos séculos de razão insensata. Então foi um lugar, né, do casamento ser essa união compulsória baseada em fatos, números, possibilidades, né, de expansão de propriedade, enfim, de sucessão, de riqueza. Gerou muito sofrimento, de fato, e aí a gente foi para um outro lugar oposto. E aqui eu falo muito sempre do movimento pendular, né? Da gente sair de um extremo ao outro. Então, esse casamento, de repente, que estava aqui engessadinho, né? Assim, seguindo ali normas rigorosas e estritamente prático, adoece as pessoas envolvidas, né? Nesse lugar, percebem que, né, a gente teve ali um problema sério no que diz respeito, né, à sexualidade, né, e a questão do adultério, e aí vai para um lugar extremamente oposto, né? Eu vou casar só porque eu amo, só porque eu desejo. E aí volta no que vocês disseram aqui, né? Mas como assim, se nem eu sei direito o que eu desejo de fato? E eu nem sei para onde esse desejo está apontando e não sei
se todo mundo que vai estar ouvindo isso daqui tem algum nível de consciência sobre isso, né? Mas eu sei que algumas pessoas aqui têm. Ter a compreensão de que os nossos desejos, muitos deles são inconscientes. E muitos desses desejos inconscientes são apenas repetições de padrões, né? Que fazem parte da nossa história, da nossa ancestralidade, ou até mesmo desse inconsciente coletivo, e que são autodestrutivos. Que inclusive, né, é um dos temas principais aí do conto, né, que eu vou fazer o workshop em agosto, o Barba Azul, que traz essa consciência de que todos nós temos lugares inconscientes, vozes que a gente ouve, que mandam a gente fazer umas coisas aí, que às vezes a gente vai lá e faz, e depois fala, oi, por que eu fiz isso se isso me faz mal? Por que eu casei com essa pessoa se ela não tem nada daquilo que eu realmente desejo? E aí o perigo de quando a gente decide entrar numa relação simplesmente porque, meu Deus, essa pessoa que eu esperava a minha vida inteira deu match. Eu brinco, né, que o que dá match são os sintomas. Principalmente quando a gente ainda tem um nível muito baixo de consciência desses desejos inconscientes. E aí a gente entra numa relação sem saber por quê. E aí entra num monte de sofrimento sem saber por quê. E aí é só um processo de autoconhecimento que vai nos ajudar a perceber, a revelar quais são esses desejos inconscientes, esses padrões que a gente está repetindo, que fazem com que a gente permaneça num lugar, muitas vezes, tóxico. E aí dói muito quando a gente enxerga. Mas liberta. E faz com que a gente consiga, muitas vezes, sair desse lugar ou, eventualmente, nada impede, transformá-lo. E aí, deixa eu ver. Próxima parte que ele fala é o romantismo manifesta, mas pode também ter um inconsciente de coisas boas, mas não adequadas ao par culturalmente. Só para agradar nós, não colocamos para fora. Não entendi muito bem a pergunta. Mas sim, o inconsciente não é apenas um lugar de coisas ruins, né? E isso eu sei que é bem legal você falar isso, você trazer isso, porque é algo que as pessoas confundem às vezes, né? Todo mundo acha que o inconsciente, as sombras são coisas ruins, né? Inclusive a gente trabalhou isso, né, no Conto La Loba, que não, né? Tem muita coisa guardada no nosso inconsciente que foi reprimida, né? Que foi recalcada, mas que são coisas que fazem parte da nossa potência. Luz e sombra, exatamente. Isso não ser só de coisas ruins. Exato, não é só de coisas ruins o inconsciente. Né? É que o recorte que eu trouxe é sobre essas coisas que podem estar lá no nosso inconsciente, que fazem com que eu escolha um outro, que vai me gerar uma repetição de um padrão nocivo. Entende? Mas dentro do campo do inconsciente tem muita coisa, né? Então esse lugar, por exemplo, que a gente chama de Barba Azul, né? Que são esses predadores internos, eles são como se fossem uma ilha do mal no inconsciente. Então, né, uma das formas que eu gosto de explicar esse lugar desses predadores internos é essa ilha, que está no inconsciente e que sim, é um lugar só de conteúdo ruim, conteúdo autodestrutivo, mas o resto do inconsciente tem muitas coisas ali preciosíssimas que a gente reprimiu, porque disseram pra gente que a gente não podia expressar e que a gente precisa, nesse caso, essas coisas libertar, jogar a luz para olhar e falar, sim, essa sou eu vou trazer para o mundo e o mundo que o lute, que me abrace. Entendi, obrigada. Yes. Mas foi muito boa essa colocação para trazer esse adendo, porque esse adendo é muito importante para quem não está familiarizada com tudo isso, né?
O romantismo manifesta grande desdém pelo dinheiro e pelas necessidades práticas. Então, isso é uma outra questão importante, né, nos relacionamentos. O quanto a gente ignora a importância de falar sobre dinheiro, a importância de falar sobre quem vai lavar a louça, a importância, né, quando mora junto, pelo menos, né, a importância né, de como vai ser dividido ali, de como vai ser estruturado, de como vai ser organizado, de como vai ser planejado. Então, o romantismo, ele não cega em relação a isso, né? Só basta amar e desejar. E acreditar que sua vida está resolvida ali. Todos os seus problemas acabaram, você casou. E a gente sabe que não. Não é assim que a banda toca, literalmente. E isso faz com que muitas pessoas continuem se arrastando também nas relações, né? Porque não questionam essas coisas, né? O romantismo acredita que é necessário se deleitar com todos os aspectos da pessoa amada. O verdadeiro amor seria sinônimo da aceitação completa do outro. A ideia de que o parceiro ou você mesmo talvez tenha que mudar é considerado um sinal de que o relacionamento está nas últimas. Você precisa mudar. É o último recurso de um relacionamento. Cara, é muito engraçado isso, né? Porque é sobre isso, né? Também. Quando a gente entra nessas relações românticas, existe esse lugar, né, de ter que aceitar o outro como ele é. Tendemos, então, não falar de assuntos difíceis, só para não desagradar, mesmo tendo prejuízo emocional financeiro. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque dentro da construção romântica, né, dessas relações, não se deve falar sobre essas coisas práticas, não se deve falar sobre dinheiro. Então, é um lugar que quando você pensa em falar, você se sente inadequada. Você se sente muitas vezes, não, né, isso não é importante. Nossa, olha tudo né, que ela faz por mim, que ele faz por mim, né? Não, eu amo tanto, é o suficiente. Essas outras questões vão se resolvendo, aos poucos elas vão se resolvendo, não precisa falar sobre isso. E na verdade, por que que não se fala? Né? E aí vem um lugar também aí inconsciente do medo de perder. Porque é como se fosse um bebê perdendo a sua mãe. Se a gente volta para aquele lugar da teoria psicanalítica, né? Onde esse outro representa simbolicamente essa função materna. Então, eu contradizer esta mãe, ou eu maltratar esta mãe, eu contestar essa mãe, eu questionar essa mãe, essa figura da qual eu dependo, isso tudo simbolicamente, tá? Coloca em risco a minha vida quando eu, psiquicamente, estou diante do outro, me colocando numa posição de bebê, de dependente. E aí eu evito entrar nesse conflito, por quê? Porque eu dependo, nesse lugar inconsciente, eu dependo daquele objeto para sobreviver. E aí fica difícil ser adulta. Quando a gente ainda está identificado com essa configuração primitiva de cuidador bebê. Não é tão simples, às vezes, entender isso, tá? Se alguém não entender, né, me fale, que eu explico, a gente tenta abordar de outra maneira. E se for alguém que está vendo a gravação, deixa no comentário, né, e eu tento abrir um pouco mais isso. Mas é muito importante a gente entender isso, né? E aí, aqui, para que tem mais um comentário. O amor, do ponto de vista do romantismo, é uma espécie de cegueira na qual podemos cair em tantas armadilhas. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o romantismo, ele constrói uma ideia,
né? E aqui ele fala em algum lugar aqui. É até interessante você trouxe essa fala, porque na sequência, né, que eu ainda não, eu vou deixar para entrar no próximo encontro nessa parte. Mas tem uma frase aqui, né, que esse livro traz, que é exatamente isso. Eu até vou ler esse trecho aqui, ó, que eu acho que vai casar muito com o que você trouxe. Cadê? Esse modelo de amor é uma criação histórica lindíssima e muitas vezes agradável. Os românticos tinham uma percepção sem igual de algumas facetas da vida emocional e eram extremamente talentosos ao exprimir anseios e esperanças. Muitos desses sentimentos já existiam antes, mas o que os românticos fizeram foi elevá-los, transformá-los de caprichos passageiros a conceitos sérios, com poder de determinar o rumo dos relacionamentos durante uma vida inteira. Neste momento, e aí vem a frase, neste momento podemos afirmar categoricamente, o romantismo foi um desastre para o amor. Exatamente o que você trouxe, né? Com uma outra fala, mas é sobre isso, né? Foi um desastre para o amor, o romantismo. E é por isso que a gente precisa derrubar ele. Né? Isso é muito importante. E aí aqui eu vou continuar na próxima live, né? Que essa semana vai ser na terça-feira às 8 horas. Via de regra vai ser domingo e quinta às 8 horas, mas essa semana eu tenho um evento na quinta, então eu vou fazer na terça-feira às 8 horas a nossa segunda live, né? Dando continuidade aqui, né? Nesse tema. E, né, no estudo desse livro, né, nessa troca aqui baseada nesse livro. E é isso, meus amores. Nem vi que horas são, né? Consegui, né? Eu tinha pensado em terminar em 9h15 no máximo. Mas espero que tenha conseguido trazer, né, um pouco de clareza para vocês e algumas... Ah, lindo! Algumas reflexões, né? Algumas provocações, ansiosa pelos próximos encontros, eu também. Eu também, porque eu amo falar disso, né? E é realmente um lugar que eu vejo de urgência, da gente poder, né, falar sobre essas relações com essa abordagem questionadora, provocadora, para que a gente pense, para que a gente sinta, para que a gente entenda que existem possibilidades de novas construções, né? Tudo bem, sabe, quem está vivendo o modelo X, Y, Z. Eu não estou aqui para problematizar as escolhas de cada um, né? Mas sim para que a partir dessas conversas que a gente vai tendo, a gente consiga ampliar a consciência sobre as nossas escolhas, sobre os nossos desejos. E não importa aquilo que cada um deseja, não importa, sabe? Eu não estou aqui num lugar de juíza, de julgadora, né, de detentora de alguma verdade absoluta, mas sim num lugar de provocar o pensamento crítico para que tudo aquilo que a gente decida fazer, todas as escolhas nesse campo de relações, que elas sejam o máximo possível conscientes e que a gente se torne adultos nesse campo do relacionamento. Certo, meus amores? É isso. Cheguei tarde, gostei do pouco que vi. Que delícia! Mas vai ficar tudo gravado, tá, gente? Vai ficar gravado, então vocês vão poder assistir quando vocês quiserem. Quem for assistir a gravação ou quem estiver assistindo a gravação, deixa nos comentários se tiver dúvida, se tiver comentário, se quiser compartilhar alguma coisa, né? Vamos abrir as possibilidades de diálogo sobre isso. É isso que me interessa. Eu amei. Ai, que delícia. Muito bom. É isso, meus amores. Encerrando, bom finalzinho de domingo para vocês, boa semana. Terça-feira, essa semana, 20 horas, a gente continua esse bate-papo e eu espero vocês aqui. Compartilhem, me identifiquei muito com você. Ah, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Adoro. Então, continua aqui, tá bom? Estamos conectados. Um beijo, compartilha, divulga, vamos chamar. Vamos falar de amor, vamos falar de relacionamento. Vamos ser adultos nessa arte. Porque tem muita coisa linda para a gente viver quando a gente se relaciona com consciência e maturidade. É isso. Um beijo. Tchau, tchau.